Olá, seja bem-vindo a esse 11º episódio. Eu, Vinícius, aqui apresentando mais uma vez, agora com o Lucas aqui. Oi. O Vitor como convidado. Olá, tudo bom? E o Henrique, que vai dirigir a sessão. Tudo bom, pessoal? Pra mim é um prazer receber esse convite, que Deus possa estar reinando aqui hoje, que seja para honrar e glorificar o nome dele. Você está escutando o podcast TIM, uma iniciativa dos adolescentes da Igreja Adventista Central de São José dos Campos. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, aqui no canal do YouTube, e também dá um confere nos episódios passados, é muito importante. E pegar o contexto também. Bom, e essa é a lição 11, em cima da árvore. Você pode ler o versículo antes? Posso, o texto dessa semana está em João 11:35 e fala: Hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Agora, Vitor, para a gente iniciar o podcast, você pode fazer uma oração? Tudo bem. Senhor Deus, Pai, muito obrigado por mais esse podcast, que possa estar nos abençoando e que nada de mal nos aconteça. Abençoe cada membro aqui, o pessoal do som, em nome de Jesus, amém. Amém. E que você pode dar um contexto, uma introdução da lição para nós? Lógico, a lição ela fala a respeito de uma história que é muito conhecida para nós, principalmente de quem vem da igreja, que é a respeito de Zaqueu. E creio que todo mundo que está na igreja, pelo menos alguma vez, escutou a história de Zaqueu, principalmente porque ela aborda aspectos que são muito importantes para uma criança, né? Que são muito fáceis de explicar. Ali é dito que Jesus estava passando por Jericó e ele decide fazer ali mais uma das suas passagens onde ele comenta a respeito de texto da Bíblia, onde ele faz os seus aprofundamentos, né, na palavra de Deus. E nós vemos que naquele momento Zaqueu, que era um cobrador de impostos, que era odiado pelo povo, né? Ele toma uma atitude que, em vista da sociedade, já era algo bem inesperado, que era subir em uma árvore, porque ele não conseguia ter acesso a Jesus e ele tinha muita curiosidade de saber quem era, né? Ele queria conhecer quem era esse tal de Jesus que todo mundo ouvia falar. Ele tem a atitude de subir na árvore porque, como ele era baixinho, né? Como o texto diz que ele era baixinho, ele não conseguia ver Jesus de onde ele estava. Como a multidão era muito grande, a ação que ele teve que tomar foi subir numa árvore para poder escutar o que Jesus estava falando naquele momento e ver Jesus, né? O texto ele avança, ele diz também que quando Jesus estava passando ali perto da árvore, ele olha para Zaqueu e ele convida, né? Ele se autoconvida, né? Ele diz para Zaqueu que ele vai almoçar na casa de Zaqueu naquele dia. E isso gera um tumulto em quem estava ali naquele momento, porque, como eu disse anteriormente, ele era odiado pela população, né? Então, quando Jesus toma essa iniciativa de almoçar, de se autoconvidar para estar na casa de uma pessoa que para todos ali era o mais pecador, as pessoas elas ficam incrédulas, né? E o texto ele avança, nós vemos a transformação de Zaqueu, né? Que nós vamos explorar isso um pouco mais para frente, que a lição comenta bastante e bate nessa tecla de como essa transformação de Zaqueu ela foi real, pela atitude que ele fez logo em seguida, né? E agora o teaser. A história de Zaqueu é um exemplo de transformação, de santificação e de salvação na vida de alguém que permite Jesus entrar. Então, qual o melhor caminho para alcançar a santificação? No começo do ano passado eu li um livro de Ellen White mesmo, que o título é a própria palavra, né? Que é santificação. E para mim aquele livro mexeu muito comigo porque ele abordou diretamente do que é o processo de santificação para nós que somos cristãos. Por muitas vezes nós acreditamos que aqueles que são santos são aqueles que se dizem santos, que se dizem que não pecam, que dizem que já alcançou, que já estão tão perto de Deus que eles não têm mais pecados. E nesse livro, Ellen White ela aborda diretamente no ponto de que, na verdade, a santificação é o processo que eu e você temos de diariamente buscar a Deus e se afastar do pecado. E esse pecado é diretamente de coisas que no nosso dia a dia nos fazem fraquejar. Esse é o processo de santificação. É diariamente essa busca para com Deus, indo contra os nossos pecados constantes, né? E é o que enriquece a história, né? E para vocês, quais detalhes enriquecem essa história? Para mim, são alguns detalhes que vão sendo informados, né? Nós temos esse conhecimento de acordo com o texto. No primeiro verso, ele fala que Jesus entrou em Jericó. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E no versículo 2 ele complementa, né, dizendo que um homem chamado Zaqueu era o maioral dos publicanos e rico. O que é interessante aqui para mim no texto é que Jericó era uma cidade que era muito bem localizada. Quem fazia comércio tanto no leste quanto no oeste tinha a necessidade de passar por Jericó. Então ali era onde os publicanos, eles tinham muito dinheiro. Porque essa era uma profissão que eles deviam cobrar os impostos para Roma,
Só qual que era a questão? Eles não ganhavam salário. O salário deles era o que eles conseguiam tirar do povo a mais dos impostos que eles teriam que repassar para Roma. Então vamos supor, Roma cobrava R$20 de imposto. Se eu fosse para você e pedisse 100, o meu salário era esses 80 que eu tirei em cima de você. Eu repassaria os 20 para Roma e os 80 eu colocaria no meu bolso. Zaqueu era um homem muito rico. Por quê? Porque Zaqueu, ele era uma das pessoas que cobrava os impostos numa cidade que tinha muito comércio, mas além de fazer isso, ele era chefe de todos aqueles. Então pensa, se eu precisava passar R$20 de impostos, eu passava R$20 para Roma, tirava uma parte, que era para Zaqueu, e ganhava o meu salário. Então Zaqueu ganhava em cima de todo mundo e ainda ganhava dos próprios trabalhos que ele fazia, das próprias pessoas que ele cobrava, né? Então nós vemos que Zaqueu era um homem muito rico. E do texto ele avança um pouco e fala que Zaqueu subiu na árvore ali, né? Que é uma figueira de sicômoro. Essa figueira, eu estava lendo um pouco e eu vi que para as pessoas já era um tanto quanto humilhante para subir em uma árvore. Só os pobres subiam. E para Zaqueu, que era um homem muito rico, subir em cima de uma árvore era muito mais humilhante para ele. Então, para mim, esses pontos enriquecem a história, porque nós vemos que Zaqueu era muito mais rico do que às vezes a gente pensa, e ele tem uma atitude que é vista como humilhante nos olhos de todos. Um ponto que eu acho que enriquece a história também foi que mesmo Zaqueu sendo pecador e roubando os impostos, Jesus acolheu ele. Ele não somente teve que lutar particularmente com suas falhas, mas foi rotulado publicamente como corrupto. Levando em conta que o pecado destrói a autoestima da pessoa, como Zaqueu devia se sentir? Eu acho que são pontos muito interessantes, porque o texto ele comenta que Zaqueu ele foi ver quem era Jesus. Zaqueu ele não tinha conhecimento de quem era Jesus, além do que ele ouvia falar das pessoas. Então, quando Zaqueu ele vai até aquele local para conhecer quem era Jesus, eu acho que até naquele momento ele devia se orgulhar dos pecados que ele fazia. Porque eu vejo que Zaqueu não tinha conhecimento do que o que ele fazia era de uma certa forma errado. Ele via que ali ele estava ganhando uma vantagem na vida dele e estava tudo certo. Ele não tinha essa transformação que nós vemos que ele possui quando ele tem esse encontro com Jesus. E eu vejo que até esse encontro com Jesus, ele se orgulhava do que ele fazia. Para ele, era vantajoso o que ele fazia. Ele tinha prazer em dizer que ele cobrava os impostos de todo mundo e era muito rico. Mas quando ele tem esse encontro com essa pessoa Jesus, ele tem essa remissão dos seus pecados, ele entende o que acontece, ele entende o que ele fazia e naquele momento ele sentiu culpa. Porque a atitude que ele toma logo em seguida é reverter o que ele fez para aquela população, para o povo, de uma forma totalmente contrária do que era esperado. Até a gente vai abordar um pouco mais para frente, que é da forma como ele fez. É dito que deveria restabelecer 20%, ele restabelece 40%. Então nós vemos que a atitude que Zaqueu toma é de uma pessoa que se envergonhou pelo que ele fez e busca melhorar logo em seguida, né? Tem toda a razão. E um comentário que é muito interessante, né? Pensar que uma pessoa ali com todo esse poder foi chamada ali, mas além do dinheiro, né? Porque as pessoas viam, além também dos pecados que ele cometia. Como se ele estivesse sonhando, Zaqueu se dirigiu para casa levando Jesus com ele. Mas os rabinos de cara amarrada murmuraram com desprezo. Ele se hospedou na casa de um pecador. Zaqueu mudou com o olhar de Jesus? Com certeza, é como eu comentei anteriormente. Ele tinha uma vida antes e decidiu ter uma vida depois quando ele tem esse encontro com Jesus. Mas o que muda ele decidiu ter essa vida. Ele dá o primeiro passo para conhecer Jesus. Ele sobe até a figueira porque ele tem a necessidade de conhecer quem é Jesus e a partir daquele momento ele tem uma mudança completa. Mas eu vejo que a mudança que fez com que Zaqueu tomasse as decisões que ele tem no decorrer dos versos é da forma como Jesus se importou com ele. Ali, por mais que Zaqueu sofresse uma pressão externa de todas as pessoas que viam ele na sociedade, era uma pessoa completamente rejeitada na sociedade. Mas a atitude de Jesus de chamar pelo nome, de conhecer quem Zaqueu era, de dar essa importância para a pessoa que era Zaqueu, por mais que ninguém visse essa importância que Zaqueu tinha, mas que pessoas menosprezassem Zaqueu, mas que pessoas tentassem ocultar, fugir da presença de Zaqueu, de que Zaqueu fosse um ninguém.
Quando Jesus ele tem a iniciativa de se autoconvidar para estar com Zaqueu, de ter essa importância de dedicar um tempo com Zaqueu, ele tem uma mudança real. E aqui nós vemos que Zaqueu ele tinha valor aos olhos de Deus. E isso é muito importante para nós compreendermos que não há pecado, não há nada que nós fazemos que estamos tão longe que Deus não possa nos alcançar. É isso que nós vemos com a história de Zaqueu. Porque por mais que Zaqueu pensasse que não tem mais como, que não há mais medidas a serem feitas, Jesus vai e resgata ele. Jesus ele é o médico dos médicos. Ele não curava só a questão da ferida física, mas também a ferida espiritual. A ferida do Zaqueu era espiritual. Então Jesus ele restaurou isso e fez o que possibilitou essa mudança nele. Exatamente. E nós vemos que esse ponto que Jesus quis tocar é a respeito dessa cura espiritual. Porque diversas vezes nós temos esses relatos que Deus faz a cura física e acompanhada da cura espiritual, mas esse relato em específico de Zaqueu nós vemos que é uma cura completamente espiritual. Porque até o presente momento Zaqueu não tinha conhecimento. E ali é apresentado e Jesus toca com esse carinho, com esse amor, que é o que transforma Zaqueu. Eu acho até interessante, algumas lições atrás a gente viu, quando o jovem rico foi até Jesus, o jovem rico ele tinha conhecimento. E aí, quando Jesus disse o que faltava, o que ele devia fazer para garantir sua salvação, ele deu o pé para trás, ele não queria dar o que ele tinha, seus bens materiais. E é interessante ver isso, que Zaqueu e esse homem rico tinham ali os mesmos status, só que um tinha o conhecimento e não se arriscou, enquanto o outro não tinha conhecimento e se arriscou. Jesus deu essa escolha, né, para os personagens, no caso. Sim, e além de que mostra a transformação real do que aconteceu. Ali o jovem rico ele teve um momento, um impasse, ele foi até Jesus buscando a mudança, mas não teve coragem para fazê-la, não teve fé o suficiente. Diferente de Zaqueu, que não foi lá buscando uma mudança, mas foi completamente mudado. Se você deseja ser transformado à semelhança do caráter de Cristo, ou como o apóstolo Paulo diz ter o aroma de Cristo, então só há uma maneira para isso. Você precisa permanecer perto de Cristo. Quais atividades o colocam na presença de Cristo de forma que você passa a ser transformado à sua semelhança? É um ponto que nós temos muito fácil acesso. Nós já temos a resposta de bate-pronto. Nós vamos responder o quê? É a oração e a meditação na palavra de Deus. Mas a pergunta principal, no meu ponto de vista, é o quanto isso é importante na nossa vida cristã. Nós comentamos a respeito da santificação no começo. E a santificação é justamente esse processo da leitura, da meditação, da oração e da busca para com Deus, para que Ele possa nos santificar e nos fazer merecedor da sua graça, né? Então esse processo ele se dá através da busca na palavra de Deus e na oração. Mas a importância que vem é quantas vezes eu coloco isso como fundamental na minha vida? Quantas vezes eu faço uma oração verdadeira com Deus? Quantas vezes eu busco Cristo de uma forma verdadeira? Quantas vezes eu medito na sua palavra de coração, com a mente em volta na sua palavra, no que Ele quer me dizer naquele momento? Será que muitas vezes a nossa adoração, a nossa busca por Deus, ela não tem se tornado trivial? É apenas uma leitura? É apenas uma oração? É uma oração que já tem uma fórmula pronta, eu mudo alguns aspectos? Ou é uma conversa verdadeira que eu tenho com Deus? Ou é uma entrega verdadeira que eu tenho com Deus? Onde eu demonstro para Ele as minhas fraquezas, onde eu clamo para Ele, para que Ele possa me fazer forte em pontos que para mim são fracos, são delicados. Esse é o processo de santificação. É saber entregar, é saber pedir para Deus, para que Deus nos faça maior, nos faça mais perto dEle, nos faça merecedor da sua graça. Quanto mais próximo nós estamos de Deus, mais constrangidos nós ficamos, mais pecadores nós nos sentimos. E o exemplo disso é o apóstolo Paulo. Quanto mais próximo ele chegava de Cristo, quanto mais aos pés de Cristo ele estava, mais ele dizia, eu sou o maior dos pecadores. Será que hoje nós olhamos para nós e dizemos, eu sou o maior dos pecadores? Ou eu olho para mim e falo assim, eu estou quase no céu já, de tão santo que eu sou? Essa é aí que entra a questão da arrogância. Os fariseus eles eram extremamente arrogantes, se achavam melhores que os outros. Todo mundo está no mesmo patamar. A gente não é maior ou menor do que ninguém. A gente é pecador, a gente é ser humano, a gente depende de Cristo. A gente tem que estar em comunhão com Ele todos os dias. E também mostrar Cristo também, sendo um exemplo para as outras pessoas. Mostrando como é ser cristão.
ler a palavra, ler a escola sabatina, aprender com as outras pessoas, ser como Cristo. A escola sabatina, ele é um ponto-chave na nossa vida. Quando nós nos dedicamos e buscamos a palavra de Deus através da lição da nossa escola sabatina, nós temos uma mudança real. É por isso que a escola sabatina é tão importante, esse estudo da lição é tão importante para nós, porque é um momento que nós temos o contato com a palavra de Deus e a lição, ela nos traz diversos aspectos, diversas nuances da história que por muitas vezes só lendo a Bíblia a gente pode acabar esquecendo. Por isso a importância da escola sabatina, que nem o Vitor comentou, para a nossa santificação diária com Deus. Porque ali é onde você lê a palavra, ali é onde você medita na palavra durante uma semana inteira. Então ali você aborda diversos temas, dentro daqueles capítulos, daqueles versículos, você vê várias nuances diferentes que você não viu até o presente momento. E nós vemos na lição dessa semana, quando ela traz exatamente esse ponto que o Vitor trouxe a respeito dos fariseus. Porque os fariseus ali, eles começam a julgar a atitude que Jesus teve quando ele teve a decisão de ir até a casa de Zaqueu. Eles ficam incrédulos que Jesus escolheu o maior dos pecadores ali para eles, na visão deles, Jesus escolheu Zaqueu, o maior dos pecadores, aquele que mais nos faz mal, aquele que mais erra. Jesus escolheu exatamente aquela pessoa para estar lá. E a lição ela comenta que os pecados que os fariseus faziam eram tão próximos ou até parecidos com o que Zaqueu fazia. Eles extorquiam a população, eles pediam dinheiro, onde não era fundamentado na palavra de Deus. Os cultos não eram realmente para adoração, mas era apenas de acordo com o que eles viam que era correto ou não. Então nós vemos que os pecados que os fariseus faziam eram similares aos de Zaqueu. Mas nós vemos o comportamento de cada um. Enquanto Zaqueu buscou essa mudança verdadeira, os fariseus apenas aproveitavam para apontar o dedo, para julgar. E esse é um problema que às vezes nós temos em nossa vida e nós devemos estar pronto para mudar. Às vezes nós achamos que por estarmos na igreja nós estamos mais próximos de Deus do que alguma pessoa que está lá fora. Então a primeira coisa que nós fazemos às vezes é julgar alguém que fez alguma coisa errada, às vezes é no burburinho ali com o nosso amigo falar, nossa, como é que aquela pessoa pode fazer aquilo? Como é que ela tem coragem de fazer aquilo? Ela se diz da igreja, faz tal coisa, não sei o que, não sei o que lá. Essa atitude que às vezes nós tomamos, nós também estamos sendo como os fariseus. Por pequenas coisas que nós fazemos na igreja, nós achamos no mérito de julgar, de discriminar e de classificar alguém se ela é pecadora ou não. Se ela é digna do perdão de Deus ou não. É interessante que pensar sobre o outro, né, e não refletir sobre si mesmo foi o primeiro pecado, né, o orgulho. Lúcifer pensou que assim que ele estava certo e não Deus. Por isso ele seguiu o seu próprio caminho. E quantas vezes a gente já viu isso, obviamente, tipo, não vai ser o nosso fim, mas nossa vida, às vezes a gente pensa que as consequências vão ser pequenas, tanto você falou da lição, o esquema robotizado, você vai fazendo aquilo, mas nem presta atenção, é mais no automático. Mas qual que vai ser a consequência daquilo? Você está literalmente lendo palavras que não vão guardar, entrando para o ouvido, saindo para o outro, no caso de ler um olho, vai para o outro, mas tem que ter isso, né? A interação com outras pessoas, tem que ter esse aprendizado, porque sem essa constância, sem a gente entender e continuar aprendendo, a gente vai regredindo um pouco. É como se todo o caminho que a gente fez fosse se apagando com o vento. Como o Vitor disse, a água jogando os escritos na areia fossem apagados. Tem que todo dia ali fazer de novo, para não esquecer, para a gente sempre ter essa noção de quem a gente é e dos nossos pecados, não só dos outros. Exatamente. Esse fazer de novo é o que muda o nosso processo de santificação. Como eu comentei no livro de Ellen White, ela comenta a respeito de que essa busca de santificação é uma busca diária e constante. Não às vezes por pecados grandiosos, mas pelo aquele pecado que te faz fraquejar quando você está sozinho no quarto. Por aquele pecado que te faz fraquejar quando ninguém está perto de você. Esses são os pecados que nos fazem perder a nossa santificação, que nos fazem perder esse processo de estar mais próximo de Deus. E lá nesse mesmo livro ela comenta a respeito de que quando nós nos achamos santos é quando nós estamos mais longe de Deus. E por isso que é um ponto de observação. Será que às vezes a nossa vida como cristão não tem sido somente julgar o outro? Nos classificar, eu sou santo, Vinícius não é santo, eu sou santo, Lucas não é santo, eles pecam, eles fazem isso, eles fazem aquilo, eu não faço, então eu sou melhor.
Esse não é o caminho para a santificação que Cristo quer para cada um de nós. A história de Zaqueu ilustra o poder de Deus para mudar instantaneamente uma pessoa. Para muitos, no entanto, essa mudança ocorre pouco a pouco no decorrer da vida. Precisamos saber que, em ambos os casos, a desrespeito do tempo, a transformação é genuína. Eu acho interessante a parte do tempo, porque a transformação ela pode ser instantaneamente, mas ela tem que ocorrer também constantemente. Esse pouco a pouco aqui, eu mudaria para constante. A transformação de Zaqueu foi instantânea naquele momento. Ele conheceu a graça de Cristo e decidiu mudar. Mas o que concede para Zaqueu essa graça de Cristo todos os dias é a mudança que ele faz diariamente. É a busca por Deus que ele faz diariamente e constantemente. A santificação, ela é uma jornada. Ela é uma caminhada espiritual. Todo dia a gente lê a Bíblia, a gente faz tudo que a gente faz para ter um relacionamento com Deus, que é uma santificação, porque é uma jornada. E a gente não sabe quando que a gente vai, quando que Jesus voltar. Ele pode voltar daqui a 5 segundos, como ele pode voltar daqui a 100. A nossa jornada é uma jornada de santificação. Como também, vamos dar uma olhada essa imagem. Certa vez eu vi uma placa em uma rodoviária que eu gostaria que fosse gravada em minha sepultura. E dizia: término da construção. Obrigada por sua paciência. Ruth Belgram. A pergunta é: e quando nós vamos ver o final dessa construção? No céu. Por isso que aqui ela fala que ela gostaria que fosse gravada na sepultura dela. Sepultura é aquela lápide, né? É a lápide que nós conhecemos, que coloca ali quando uma pessoa morre. Por que para mim ela fala que ela gostaria que essa frase fosse cravada na sepultura dela? Término da construção. Ela parou de construir somente quando ela morreu. Então a nossa vida ela deve ser, desde quando nós temos o conhecimento da verdade até a nossa morte, uma construção. Uma construção diariamente. Um bloquinho hoje, um bloquinho amanhã, um bloquinho depois de amanhã, um bloquinho semana que vem, mês que vem, ano que vem, até a volta de Cristo. Porque a nossa santificação ela é diária e constante e não deve parar. Por isso, o término da construção, e eu perguntei para você, quando nós vamos ver o término da construção, nós só vamos ver no céu. Porque nós estamos nos moldando, nós estamos nos construindo para ter uma vida celestial. A nossa santificação não é para que daqui 10 anos, 20 anos, eu seja santo. Eu não vou ser santo nessa terra. Porque o processo de santificação é o processo para ser santo. Nós não vamos ser santos nessa terra. Nós vamos chegar em um momento nessa terra onde nós não vamos pecar mais, onde nós não vamos fraquejar mais. Qual é o lugar que nós vamos ser santos? No céu. No céu. Então a nossa santificação ela é constante, diária e só termina na volta de Cristo, que é quando nós iremos ver o término da nossa construção, o término dessa grande obra, que é sermos santos. Até lá vai ser essa corrida, vai ser essa luta junto com o Espírito Santo, junto com Jesus, até que Deus, até o fim, seja com a gente indo para sepultura ou indo para a volta de Jesus. Tijolinho por tijolinho. Tijolinho por tijolinho. E a respeito dessa construção, a pergunta que fica para nós é: como isso interfere na nossa vida no dia a dia? Será que essa lição ela veio para nós termos consciência que às vezes nós temos pecado na nossa santificação? Será que essa lição ela veio para abrir nossos olhos a respeito que a santificação não é o hoje eu ser santo e o amanhã eu não ser... Não é o hoje eu buscar ser santo, buscar estar mais próximo de Deus e o amanhã nem tanto assim. A constância que você disse, né? A santificação, por isso é importante, eu digo mais uma vez, ela é diária, porque dia após dia é uma escolha nossa renovar e estar próximo de Deus novamente. A história de Zaqueu, ela termina aqui, quando Cristo enfatiza que Zaqueu, até aqui no versos finais, né, que Jesus fala que hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar do perdido. Esses dois versos, Jesus termina concretizando que, naquele momento, Zaqueu, ele tinha mudado, ele tinha feito a transformação,
Mas nós não sabemos se depois de 1 ano, 2 anos dessa visita de Deus, Zaqueu continuou. Pode ser também que Zaqueu possa ter voltado a cobrar impostos, ou pode ser que não, nós não sabemos. Mas a verdade é, a história de Zaqueu nos inspira que não deve ser somente um relapso, não deve ser somente de momento. Ah, não, vou sair do culto hoje eu estou transformado por Cristo, mas amanhã eu já volto na mesma coisa que eu fazia domingo passado, mesma coisa que eu fazia segunda-feira da semana passada. Tem que ser uma mudança. Todo dia tem que ser diferente, mas diferente para mais perto de Cristo. Na lição também ele mencionou sobre uma questão de arrependimento. O arrependimento real, ele é acompanhado também de mudança. Só há um arrependimento real se você mudar a atitude. Porque, por exemplo, eu fazia uma coisa rápida, eu peço desculpas, me arrependo, só que outro dia eu vou lá e faço a mesma coisa. Aí eu me arrependo de novo. Você acha que... Aí vem a questão. Será que você adiantou alguma coisa você se arrepender? Você tem que se arrepender e mudar. Porque esse é a atitude de um arrependimento verdadeiro. Se eu chegasse hoje pra você e te batesse, Vitor, e eu falasse, não, Vitor, me desculpa, foi sem querer. Mas amanhã quando eu te vir de novo, eu te batesse de novo. Não, Vitor, foi sem querer, me desculpa. Quando eu te ver de novo, eu vou lá e te bato de novo. Você vai falar assim, ele tá mentindo pra mim todo dia que ele pede desculpa. Ele sempre tá me batendo, ele sempre fala que vai parar, que a última vez foi sem querer. Por isso que as nossas entregas para Deus e as nossas buscas para Deus nos fazer melhor deve ser acompanhada de mudanças, mas mudanças para cada vez mais perto de Deus. Para cada vez nos afastarmos mais desses pecados que estão diariamente conosco, que nos acompanham diariamente, que nos fazem fraquejar diariamente. Por isso que essa busca, essa constância com Deus nos traz e nos coloca para ser diferente diariamente. A um ponto onde você vai estar na escola, por mais que tenha amigos que zombem de você, às vezes por guardar o sábado, por dar essa importância para a igreja, por estar no domingo à tarde fazendo um podcast sobre Deus. Nossa, como é que você é careta em fazer uma coisa dessa? Se você tem essa santificação e busca diariamente para Deus, o que essa pessoa te falar não vai fazer diferença, porque você sabe que você está em construção, almejando o término lá no céu. Gostaria de agradecer o Henrique por ter vindo aqui. Eu que agradeço, para mim foi especial. Creio que esses encontros fortalecem para nós estar mais perto de Deus. A santificação também é um processo conjunto. Sim. E essa é a busca diária que nós temos, né? Isso daqui é um processo de santificação. Que Deus possa ter abençoado a nós e quem assistiu também, quem está assistindo também. Com certeza. O Vitor, que também participou. É uma honra participar com vocês. Vinícius, Lucas, Henrique. E não deixe de acompanhar nossos vídeos nas redes sociais. Se tiver alguma dúvida, por favor, comente aqui. E é isso. Até a próxima. Continue sempre com a gente. Tchau.